Olá, seja bem-vindo a mais um encontro Cortes Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. O assunto de hoje é um assunto que surgiu devido a uma observação, e tenho certeza que no teu salão tu já observa isso também. Muitas clientes nesse período pós-pandemia, ou durante, ainda estamos vivendo a pandemia, apresentam queda de cabelo. Quem aí está me assistindo sabe quantas clientes nós recebemos com esta queixa, com muita queda, né? Muita queda. E por receber muitas clientes com queda, devido ao Covid, mas devido a outros fatores também. Muito boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Hoje eu atendi uma cliente que me motivou a colocar o assunto em pauta para que a gente possa conversar a respeito disso. Eu recebi hoje uma gestante, uma mamãe já, né, que ganhou o bebê há poucos meses e veio com a criança tem 4 meses, com a queda pós-gestacional, então muita queda. E durante a semana eu falava assim, a gente sempre atende pessoas que têm muita queda de cabelo, principalmente por questões do Covid. Mas tem outros fatores clássicos, como, por exemplo, o pós-gestacional, questões hormonais, questões de medicamentos, estresse, ansiedade, nutrição, enfim, pode ter uma lista de fatores. Mas, Paulo, o que tem a ver isso com o assunto de seja uma referência em cortes de cabelo? Eu vou mostrar para vocês que a sutileza e a percepção, não no tratamento, porque o tratamento e orientação em relação à queda, ele é válido e nós precisamos ajudar as clientes a encontrar o melhor caminho para que possa solucionar, enfim, o momento que ela passou. Mas o meu alerta fica o seguinte: eu preciso entender muito de forma para poder sugerir cortes de cabelo, ou seja, qual é o impacto da forma, da técnica de corte que eu escolhi para a cliente. Eu preciso entender de raiz, meio e pontas para ser um expert na texturização, ou seja, eu preciso... Passou muito carro aqui. Eu preciso entender as alturas que o cabelo me apresenta para poder texturizar sim ou não e com que intensidade. Vocês vão entender toda a minha linha de raciocínio, pois eu preparei aqui no quadro um exercício visual para que eu possa ajudar vocês a compreender e ajudar mais as clientes nessas questões. Vê se o meu raciocínio está correto, se a gente consegue conectar essa informação que eu quero passar para vocês, porque muitas vezes a cliente vem até nós, reclama de determinada coisa. Vou dar um exemplo. Meu cabelo fica muito frisado, ele está muito alto com as pontas finas. Pode ser a técnica de corte? Sim. Mal equivocada na estrutura? Pode. Mas quando nós observamos, e nós temos que ser sutis na observação, sutis na questão de observar o detalhe, não ser rasos, isso não, é ser detalhista, ir muito além do que a cliente está reclamando. Vamos ver se faz sentido. Quando ela reclama que o cabelo está ruim e eu apenas olho de longe, assim como um médico olha um paciente sem tocar, talvez eu peque em algo que é fundamental, e eu costumo fazer isso nas minhas clientes quando elas reclamam de cabelo frisado, quando a ponta está fina demais, quando a gente não consegue o resultado que a gente deseja ou surgem determinados comportamentos no cabelo. E eu vou mostrar aqui na boneca o que eu estou querendo dizer. Os ciclos de queda têm um papel importantíssimo no acabamento do corte. Como assim, Paulo? Vamos lá. Vamos compreender isso que eu quero dizer para vocês. Eu separei aqui uma boneca. Ela é uma boneca artificial. Mas eu queria pegar uma cliente para mostrar isso, mas a boneca conseguiu me mostrar
Muito bem, eu fiz um teste antes e deu certo. E por dar certo, eu resolvi compartilhar com vocês. Esse é um grande segredo. Isso é muitas vezes o que faz a diferença do cortador, que só olha a cliente, pede o que quer, entrega, não se preocupa quem ela é, se vai solucionar sim ou não, por que está dando certo o corte, por que está dando errado o corte, o que está acontecendo. Tá? Então eu vou mostrar aqui na boneca o que eu quero dizer com isso. Olha lá. Toda cliente que chega, por exemplo, nesse período do pós-Covid, ou que ela teve quedas de cabelo, por exemplo, por questões hormonais, por dietas, teve um trauma emocional forte ali 2 ou 3 meses, os ciclos de queda que todos nós estudamos, as fases, anágena, catágena, telógena, o tempo de durabilidade de cada uma, é como se fosse um exame que tu precisa entender, inclusive acertando na conversa com a cliente, quando houve a última grande queda. E de que forma que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês. Quando o cliente chega no salão e ela reclama de muito frizz, ela reclama que o corte não está encaixando, ele está com umas pontas afinadas. Primeiro eu tenho que ser responsável e saber que não fui eu que fiz isso, em demasia, certo? Nem com a tesoura, se não era o desejo da cliente, mas muito menos com as mechas, né? Tem gente que texturiza o cabelo com mecha, quebrando mechas, e aí cria textura que eu não acho, isso não deve acontecer. Eu vou mostrar o que eu faço e eu gostaria que vocês fizessem sempre em várias clientes que têm esse tipo de comportamento. Deixa eu posicionar minha boneca aqui, ver se eu vou conseguir mostrar com qualidade para vocês. Eu vou distanciar um pouquinho o celular para que a imagem abra um pouco. Isso, aí vocês vão conseguir observar. Aqui, isso aí. Tá? Olha lá. Essa boneca é uma boneca que não está cortada. Ela é como chegou até mim, ela está longa, é uma boneca de exercício que a gente usa nos cursos, uma boneca de boa qualidade, mas ela me mostrou uma característica que eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa nas clientes, para identificar o quê? Identificar os ciclos de queda e aonde a queda está. Vou mostrar. Pega uma faixa de cabelo e joga o secador contrário. Bem na raiz. É claro que esta é uma boneca, então ela não tem ciclos de queda, tá? Com certeza absoluta. Mas ela me mostrou que tem cabelos pequenos que muitas vezes nas clientes podem estar aqui, aqui, aqui ou maiores. E eu quero que vocês observem que mais acima eu vou encontrar uma outra porção de fios. Observa lá. Opa, enrosquei nos fios. Aí, Paulo. Aí. Mais um. Olha lá. Então eu tenho um nível, olha lá, outro nível e o comprimento final. Está claro para vocês isso na imagem? Ó? Um nível, outro nível e o comprimento final em uma boneca. Eu vou soltar, guardem bem essa explicação, cabelo mais curto, intermediário e a ponta. Isso é fundamental para que a gente entenda o quê? Que muitas vezes a cliente reclama de uma forma, e vocês que estão me ouvindo vão recordar disso. Muitas vezes a cliente fala assim, mas ele fica muito alto aqui. Eu preciso entender que quando uma mulher tem uma grande queda pontual, ou seja, durante um período, muitos fios vão entrar na fase telógena, certo? De queda. Vão permanecer ali por algum tempo, pelo menos por 2 meses ou 3, e aí o que vai acontecer? Ali há um tempo isso começa a voltar. E olha a minha mão. Ele volta e volta em círculo.
É como se eu tivesse cortado internamente um cabelo em camadas convexas, todas do mesmo tamanho. Quando a queda é sutil, a mulher não percebe muito isso, tipo como um grande desconforto. Todos nós temos esses desníveis. Todos nós. Pega um cabelo longo, tu joga, sempre tem cabelos crescendo. Mas as grandes quedas, elas marcam e têm poder sobre a figura do corte, entenderam? Escuta essa. Quedas normais, porque nós sempre estamos trocando de fios, isso faz parte, tá? Esse é o ponto, isso é da naturalidade do ser humano. Show de bola, pronto. Mas quando nós temos, a mulher tem uma grande queda devido à gestação, pós-gestacional no caso, né? Agora o Covid, outras questões, nutrição, hormonal, estresse, medicamentos, isso causa em um determinado momento uma grande queda. Então o percentual aumenta muito de fios em fase de queda. Logo, durante aquele período, 1 mês, 2 meses, aquela queda contínua e absurda, ele começa a retroceder, muitas vezes com intervenções de outros medicamentos ou ativos, tratamentos, enfim, mas muitas vezes a natureza e o seu ciclo conseguem organizar isso, e ele começa a voltar. E ele começa a voltar assim, ó. Assim, assim, assim. Então, isto é um círculo. Eu não faço progressivas aqui no salão, mas eu atendo muitas pessoas que fazem, não vem o caso se eu sou contra ou a favor, enfim, o mercado está aí, faz uma escolha tua com a liberdade que tu acha tranquila de fazer. Mas pensem comigo, toda vez que o cabelo pequeno recebe um processo de escova, tá? Muitas vezes ele nem consegue entrar na escova, o cabelo curtinho que está dentro de um longo, tal qual eu mostrei na boneca. Ali o suor, o calor, enfim, a umidade já eriça, e a mulher começa a falar, mas a minha escova não está durando, a minha raiz está ficando alta. Quem faz alisamento progressivo está durando menos, porque faz depois de uma grande queda e fio curto não tem peso. Toda aquela quantidade dos fios curtos, olha aqui, representada aqui, ó. Todos esses fios aqui, ó, é muito diferente tu fazer um alisamento neste fio, desse tamanho, onde a raiz que cresce 2 centímetros já representa 2/3 do fio e tem poder sobre ele de entortar a ponta. Então ele sai do seu comportamento. Ao tu fazer um alisamento nesse tamanho, desse tamanho, onde ele tem peso e o fato do peso faz a raiz ficar controlada já. Então percebam que quem faz tratamentos de alisamento precisa ter isso na consciência, para poder não é dar desculpas, é dar um diagnóstico. Não é desculpa. A gente precisa dar diagnóstico. Por que o cabelo está durando menos? E como é que tu mostra isso para cliente? Pega a boneca que nem eu fiz, tá? Joga o secador e encontra os níveis de queda. Inclusive, tu pode falar, algumas se surpreendem. Tu teve uma grande queda mais ou menos há 1 ano atrás, porque as coisas são meio matemáticas nos ciclos, visualmente também, calculando que um cabelo cresça 1 centímetro por mês, e ele teve um período de queda, se ele tem lá os seus 10 centímetros, eu posso calcular que, olha, 1 ano atrás tu não teve uma grande queda, ela vai falar, nossa, como que tu sabe? Às vezes por um período, às vezes por questões hormonais, às vezes teve alguém na família, teve um trauma, enfim, que também causa traumas emocionais, grandes quedas, passou por Covid, talvez sim ou não, enfim, tu começa a conhecer a cliente tão profundamente, ela começa a, opa, não é só tirar as pontas do cabelo. Isso em quem faz alisamento, o cuidado, tá? E quem faz cortes precisa explicar para as clientes uma regra que é uma regra de textura. Quem me acompanha sabe. Deixa eu desenhar aqui, pegar o meu canetão. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre as partes que tu precisa atuar na texturização, tá? Vou isolar isso aqui um pouquinho e recordar com vocês que eu gosto de trabalhar sempre, dá para ver bem no quadro, creio que sim, isso, onde eu identifico raiz, meio e pontas. Então, raiz, meio e pontas, tá? Quando eu vou trabalhar com a tesoura na texturização, eu, por segurança, gosto de trabalhar nessa área aqui, mais nas pontas. Quanto mais para a ponta, mais suave a textura, é uma textura de encaixe.
Quando eu avanço na parte média do cabelo, no meio do cabelo, e eu faço isso em vários cabelos, principalmente com a técnica de canais, tá? Isso tudo a gente apresenta também no nosso curso, eu consigo dar movimento ao cabelo. Então perceba, quando eu quero, uma mulher, por exemplo, agora quer usar o cabelo com um cabelo mais amassado, mais movimento, além de eu fazer camadas, eu posso provocar através da textura um movimento, tá? Num primeiro momento, respeitando sempre a forma, mas o que eu vou mostrar agora no quadro é associar, primeiro, o entendimento de se eu vou fazer textura sim ou não, mas o poder da figura de um cabelo pós-queda, quando ele começa a crescer. Presta bem atenção. Olha lá, eu preparei aqui. Pronto, deixa eu tirar isso aqui. Ótimo. Legal. Então aqui mostrei raiz meio em pontas. O que os fios longos estão me mostrando aqui é vocês que me acompanham, visualmente já dá para perceber que isso é um cabelo em camadas, certo? Cabelo em camadas. Só que esses fiozinhos aqui mais curtos, essas bolinhas mais curtas, estão representando no meu gráfico um suposto crescimento de um cabelo com mais ou menos o quê? Uns 10 meses depois de uma grande queda. Se vocês observarem, se eu colocar todas essas bolinhas aqui, ó, a 90 graus da cabeça, olha lá, 90 graus da cabeça, vocês conseguem observar o formato que tem aqui, interno. É claro que a queda muitas vezes não se dá de uma maneira toda igual. A parte frontal, geralmente cai mais cabelo. Mas é justamente ali que a mulher mais reclama, que o cabelo fica alto. Então o que eu tenho aqui é uma representação de um cabelo que caiu, e ele poderia ser representado mais curto, talvez, vamos supor assim, há uma queda de 5 meses atrás, já está desse tamanho, começou a voltar a crescer, Paulo, e está desse tamanho. Mas mantém o círculo, tá vendo? Mantém o círculo, ele começa a crescer e mantém o círculo. E existe uma regra que é uma orientação, não uma regra, tá? Eu sempre passo para as pessoas assim, que quando o cabelo, se eu imaginar, vamos falar em terços, ao invés de raiz, meio e pontas, tá? Vamos imaginar isso. Aqui, ó. Só fazer uma modificação aqui. Aqui. Ao invés de raiz, meio e pontas, eu vou falar com vocês em terços, tá? Olha lá. Vamos deixar isso aqui. Se eu separar o cabelo em terços, tá? 1, 2, 3. Vou me referir aqui como ao terço final, o meio e a raiz. Então, quando o cabelo está crescendo, isso vale principalmente, presta atenção, principalmente para as questões frontais. Por que, Paulo, isso? Escuta essa história. A minha esposa, quem conhece, já conhece a Francine, no momento que a gente teve o nosso segundo filho, o Inácio, ela teve uma queda muito grande de fios, mais do que o nosso primeiro filho. Então, a entrada aqui abriu muito, tá? Foi bem, ela avançou muito. E ela tem uma franja que ela gosta, quem conhece ela sabe que ela gosta de escovar a sua franja. E aquela franja, ao perder a base de apoio por queda, já não tinha um encaixe como ela gostava. Mas depois que o cabelo dela começou a crescer, o que aconteceu? Ele começou a entortar, mais ainda. Ela escovava e os fiozinhos curtos não se acomodavam. Primeiro que não entrava na escova, concorda? Não tinha um calor de polimento. E depois, qualquer umidade ou suor já entortava a franja. E ela, minha esposa, falava assim, mas a minha franja não está se ajeitando, minha franja. Eu falei, por causa disso, talvez por causa da queda, mas a minha franja não está se ajeitando, minha franja não está se ajeitando. Isso acontece com as clientes também, pode acontecer com a tua cliente quando ela fala assim,
mas a última vez que tu... não ficou igual da outra vez que tu cortou. Por isso que isso não é desculpa, isso é um diagnóstico. A matéria-prima, o cabelo, também pode ter mudado, vocês concordam? A matéria-prima, o cabelo também pode ter mudado, porque quando tu corta uma franja lateral desse comprimento, ó, aqui, e o cabelo está aqui, o pequeno, o comportamento é um. Quando ela está, o pequeno que cresceu está vindo, ele está aqui, na metade, é outro comportamento. Quando que ele vai curar? E aí que eu falei para minha esposa, eu falei assim, para ela, era uma manhã, um sábado de manhã, tomando café, os nossos filhos dormindo, ela acordou com a franja que não conseguia ajeitar, e eu disse para ela assim, meu amor, agora tu vais me ouvir, não como teu esposo, como teu marido, mas tu vai me ouvir como cabeleireiro. Senta e me escuta como cabeleireiro. Aí expliquei da linha de crescimento, que estava muito pequena, que se tinha rareado, e falei dos fios e fiz um desenho para ela. Um desenho. Expliquei os terços. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Os terços da franja. Vamos imaginar a franja dela desse tamanho, tá? E o cabelo da minha esposa aqui assim. Primeiro ele caiu bastante, certo? Olha lá que legal. Primeiro ele caiu bastante, então tava incomodando. A queda primeiro, mas aí ele começou a crescer, ó. Vocês concordam que esse fiozinho aqui não entra na escova? Ele não consegue nem ser aquecido. Então o que ele faz com esse? Tu escova liso, mas daqui a pouco ele tá torto. Porque quem manda é a raiz. Tá? Ele vai crescendo. Ainda, até ele chegar no meio, ainda ele tem o poder de entortar a ponta. Porque a raiz comanda. E aí tu imagina tu fazer alisamento num cabelo que tem esse tamanho. Esse fio, por exemplo, tem um comportamento de durabilidade muito maior. Esse, vamos supor, 2 meses de alisamento numa franja. Tá? O fio maior tem isso aqui, comprimento. Então tem o quê? 1/6, 1/7 daquele comprimento de crescimento. A ponta tem o poder de puxar ele para baixo, tem peso e não entorta a franja. Só que aqui, 2 meses de comprimento é quase 1/3 do fio. Então a raiz manda nesse, aí esse encrespa. Aí ela fala que o teu alisamento também não está durando, mas tem que ver se a queda é grandiosa. Tá? Qual o poder, qual é a intensidade da queda e as fases de crescimento. Voltamos lá. Então a gente precisa explicar para as clientes sempre que quando o cabelo ultrapassar a metade, ou né, a gente trabalhou em terços, 1, 2, 3, raiz, meio e pontas, quando ele chegar na metade, nós já começamos, olha lá, na metade, o cabelo crescendo aqui, ó, tá? A gente já começa a se aproximar da cura. A gente começa a se aproximar da cura. E quanto mais o cabelo for chegando no terço final, vamos fazê-lo crescer, crescendo, crescendo, crescendo. Pronto. O comportamento será de encaixe, de suavidade. E lá na franja da mesma forma. Quanto mais ele crescer, chegou no terço, vamos desenhar aqui o terço. Raiz, canto médio, meio e as pontas. Quando ele chegou daqui para lá, a franja já está no lugar de novo. Então, conversar com a cliente, entender, mexer no cabelo, pegar o secador e jogar o secador. Quem chegou agora, vou fazer mais uma vez na boneca, porque talvez perdeu o que eu quis mostrar. A gente está mostrando para a cliente, com o secador, as fases mais intensas de queda que ela passou. Sempre pegue uma porção, tá? Vou virar aqui um pouquinho, ó, e joga o secador. E aí tu vai perceber se essa quantidade aqui é normal ou é reflexo de uma anormalidade. Muito cabelo. Aonde ela está, muitas vezes ela está aqui assim. E aí ela vai crescendo. E conforme ela for crescendo, ela vai modificando o comportamento e o encaixe do teu corte, do meu corte de cabelo. E muitas vezes, algumas mulheres que têm quedas anuais, muito pontuais, se tu vem com o secador mais para a ponta, em cabelos longos, tu vai encontrar um outro ciclo de queda. Tá? Claro que eu posso ter cabelos curtos também por quebra. E aí está o equívoco, né? Se for, por exemplo, uma mecha mal feita, essas questões, muito cuidado. Vamos tomar cuidado com isso.
para que deixe a natureza agir sobre a queda, mas não vá lá e provoque, né? E nem afinar demais o cabelo quando tu queres que ele não se modifique do seu comportamento. Por isso, daquelas regras de texturização que eu gosto que a gente domine. Primeiro, todas as técnicas, tá? Todas elas. Picotado, despontado, canais, slice, deep cutting, tesoura dentada, back cutting. Se tu dominar esses sete elementos da texturização, tu voa em cortes de cabelo. Todas essas técnicas eu explico no meu curso, tanto no presencial quanto no online. Passo a passo como fazer. E entender como aplicar. E entender se precisa aplicar. Porque muitas vezes vamos pegar o seguinte, eu quero fazer uma textura, eu sempre fiz nessa cliente muita texturização, mas ela teve uma grande queda e esvaziou muito o cabelo começou a crescer tal qual eu fiz aqui. Olha lá. Então, eu muitas vezes provocava na textura um afinamento das pontas, mas ela tinha uma grande massa. Agora eu vou lá, tem muito cabelo que já está aqui, ó. Tá lá. Pequeno. E aí eu vou e afino mais ainda aqui. O que vai acontecer? Porque eu fui no curso do Paulo, ele me ensinou que era para fazer toda a cabeça. Não. Textura, ela é feita com percepção. Tu precisa entender exatamente aonde precisa, tal qual um corretivo. Olha só, aqui, por exemplo, se eu for colocar alguma coisa para tapar minha espinha, aqui tem que tapar, não toda a cara. Então a textura vai harmonizar onde precisa. Essa sutileza a gente sempre alerta, ensina, orienta em todos os nossos cursos, porque este é pulo do gato. Texturização em cima da boa obra, da boa construção, claro, porque tem gente que texturiza bem e constrói mal, tem gente que constrói bem e texturiza mal. Como nós praticamos e aplicamos tanto a construção de estrutura de um corte quanto a sua textura, nós somos construtores, engenheiros, somos arquitetos de interiores, porque nós começamos e terminamos o corte, tu precisa sim dominar todas as técnicas. Sim, precisa. Por quê? Porque o cabelo precisa disso. Não é eu, Paulo, que sou chato, que acho que precisa. Não, o cabelo precisa. Mas ele precisa de algo e tu tem que entregar o que ele te pede. Então escute e entregue. Dominar todas as áreas de densidade do crânio, perceber aonde tem mais ou menos cabelo, entender aonde tu vai dar a tesourada, se tu está trabalhando no meio da mecha, no terço final da mecha ou na raiz da mecha. Paulo, então tu falou que fazer a textura em canais perto da raiz é um erro? Não, depende, tem uma característica, não é um erro. Tudo, quem já me ouviu falar em curso, tudo dá alguma coisa. Que coisa é essa? Quando eu domino o método, quando eu tomo para mim, ou tu toma para si o conhecimento, a gente começa a ter menos surpresas nos cortes de cabelo e dar menos culpa à lua, menos culpa ao lado que ela dorme, menos culpa para as estrelas e assumir mais a culpa. Interpretar o que cada cliente tem, qual é a sua característica, olhar para ela, mexer na cabeça dela antes de lavar o cabelo, observar linhas de crescimento, aonde o cabelo tem densidade, se tem uma parte que tem mais densidade, no toque do cabelo da cliente antes de lavar, já perceber qual é o lado que tem mais cabelo do que o outro. Isso é muito comum, um lado ter mais do que o outro, e se eu não observo isso, eu atuo da mesma peso de mão dos dois lados, eu intensifico ainda mais o lado que tem menos cabelo. Então, quando eu vou trabalhar muitas vezes em canais, eu tiro pedacinho, 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 se é o lado que tem menos, pedação, 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 se é o lado que tem mais. Por quê? Porque eu estou vendo o que eu estou fazendo. Eu não botei uma viseira e saio fazendo porque alguém me falou que tem que fazer. Então, nós temos que ter a percepção, a sutileza no corte, para que a gente consiga, principalmente na texturização, entregar o refino. E eu sempre falo que o refino é como se fosse alta costura, né? A minha mãe, quem sabe, a minha mãe fez 79 anos esses dias, ela é uma costureira de mão cheia, e eu cresci aqui na casa dos meus pais, quando criança, vendo minha mãe fazer o ajuste, né? Por isso que eu falo o refino e o refino do refino. Porque tem a primeira fase da textura e a segunda, às vezes tem uma terceira.
Eu via a minha mãe fazer um molde de roupa, né? Ela cortava os moldes, depois juntava as peças, as clientes dela vinham até aqui, ela fazia a primeira prova e em cima dessa prova ela fazia um ajuste. E depois elas vinham provar de novo, ela fazia o ajuste do ajuste e aí ficava perfeito. Então o que acontece? Eu defendo algo que, para mim, são raros os cabelos que ficam prontos. Se tu não conhece a cliente, se é cliente pela primeira vez, eu defendo bastante, sabe? Assim, eu defendo muito que não fica pronto, só secando. Tem que ter texturização depois de seco para conhecer o cabelo. Só que quando ela é tua cliente de muitos anos, tu já começa a saber, ele já vem com a tua textura, já vem do corte anterior, tu já conhece a cliente, ela já é tua, então fica mais fácil. Tá? A cliente já é tua, principalmente. Vocês recordam que eu falo muito isso, o que é diferente, criar é muito diferente de repetir. Vem uma cliente minha com um corte Chanel feito já com a textura, para refazer em 2, 3 meses, eu encontro o meu corte, inclusive parte da minha textura. E o cabelo vai para o lugar mais rápido. Agora vem uma mulher de cabelos longos, ou 4, 5 meses sem cortar, e eu vou refazer o corte do Chanel, é muito mais complexo, porque eu tenho que criar todo de novo, a estrutura, e ao recriar toda a textura foi embora, porque cresceu muito. Então eu tenho que fazer a estrutura, fazer a primeira fase de textura, secar e fazer o refino do refino, para de novo entregar para ela o melhor corte de cabelo da vida dela, um cabelo prático que ela consiga se arrumar sozinha. Essa é a filosofia. Então, hoje, quando eu recebi essa cliente que está com um bebezinho em casa de 4, 5 meses e eu começo a observar a ponta dela fina, o cabelo começando a crescer aqui, a gente sabe começar. Eu lembrei do cabelo da minha esposa, vejo vários cabelos de clientes chegando assim e observo e decidi que hoje eu tocaria nesse assunto, porque muitas pessoas que tiveram Covid perderam muito cabelo, tá? Algumas até assustadoramente, por exemplo, muito cabelo, mas algumas têm uma queda acentuada. Esse cabelo volta e eu tenho que explicar isso, ó. Eu tenho que explicar para ela, ó, que o cabelo vai começar a crescer. Olha lá, vamos deixar ele todo do mesmo tamanho. Perto do corte dela, se criará uma nova forma, uma figura geométrica circular, similar e com seu comportamento de uma camada convexa, todos os fios do mesmo tamanho. E isso é muito particular, reproduz o formato do crânio. Então, muitas vezes, se a mulher tem camadas, por exemplo, mas teve muita queda, dentro da camada crescerá um círculo. Não porque tu texturizou, porque tu fez a camada equivocada, entendeu? Porque a natureza, na fase de queda tão acentuada, fez descer tanto cabelo que quando ele volta com uma pequena diferença de 1 centímetro ou 2 um para o outro. Então ela começa a ficar cheia, e aqui a ponta. Então eu preciso só o quê? Diagnosticar, mostrar para a cliente com o secador e dizer assim, ó, tu entendeu por que o teu cabelo está alto? Que não é o meu corte ou estrutura, então ou eu aproximo demais e vai ficar muito curto, porque eu não vou cortar o cabelo dela nesse comprimento, curto assim só para emparelhar com alguns fios. Então o que eu preciso explicar para ela? Ó, quanto mais o teu cabelo, deixa eu ajeitar aqui só, aqui, pronto. Quanto mais o teu cabelo crescer, ó, vamos fazer esse crescimento desses 2 fios aqui de exemplo, tá? Aqui, ele, perto desse cabelo, ele está ainda no terço final, está indo para o meio. Quando mais o teu cabelo crescer, eu mostro isso jogando no secador. Quanto mais esse fio chegar próximo da ponta, por isso que é importante, tu percebeu, não demorar muito tempo para cortar o cabelo. Porque daí 2, 3 meses a gente já faz o quê? Ele cresceu um pouco, tu vai lá, cresceu, tu vai lá e corta ele de novo. Tu corta esse e o cabelo está crescendo aqui, ó. O cabelo está crescendo. Aí ele cresceu mais um pouco. Aí ele volta em 3 meses e tu corta o cabelo de novo. E esse está crescendo. Quando ele chegou mais próximo das pontas, está curado. Ele está encaixado.
Então tu precisa só dar essa consultoria a uma cliente e ela começa a perceber que aquilo que ela chama de frizz, muitas vezes, nada mais é que o cabelo curto que não entra na escova. Aquilo que ela chama de frizz, por exemplo, meu cabelo está muito alto, é a reprodução de um círculo no pós-queda. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos melhorar isso, ó. Vamos lá, ó. Vou ficar aqui assim, ó. Tá? Deixa eu achar um ponto aqui, ó. Olha lá. 1, 2, 3. Imagina que isso aqui é um cabelo já com 4 meses, uma queda de 5, 6 meses atrás, ó. Esse aqui do meu lado direito aqui, ó. Ou do lado esquerdo de vocês, não sei como vocês estão me vendo. Aí o que vai acontecendo, tá? Vamos imaginar que eu tenho um cabelo aqui comprido aqui assim, ó, me esperando, tá? O que vai acontecer? Ele vai crescendo. Vai crescendo. Chegou no meio, ó. Quando ele chegar na ponta, perto dessa ponta aqui, ele se encaixa. Mas enquanto ele estiver mais longo, ó, olha lá, este aqui estiver mais longo, esse fiozinho aqui entorta toda a raiz. Olha só, esse entorta. Se o outro fio está aqui, esse aqui vai entortar, mas ele vai crescendo. Chegou perto do meio, ele se ajusta. Olhem para cá, ó. Chegou perto do meio, ele se ajusta. Vai chegando na ponta, fica perfeito. Aqui, tudo seguro, porque isso a gente faz com textura, suavidade de ponta, tá? Então, isso é que é importante explicar para a sua cliente, que às vezes ela tem uma figura, tá? Deixa eu baixar esse aqui, ó. Esse aqui é uma camada, ó. Tá? Essa é uma camada. Olha lá, ó. Às vezes ela pode ter, vamos baixar mais isso aqui, isso, ali, ó. E ela pode ter um círculo por um cabelo que está crescendo dentro de um cabelo que vai do curto ao longo. Então imagina, aqui assim teria uma bolinha, ó. Círculo, círculo, círculo. Por isso que ele estufa muitas vezes. E o detalhe é o seguinte, quanto mais curtinho, às vezes tem uma fase e depois ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E encaixando. Mas sempre lembrem, se o cabelo aqui é do curto ao longo, esse fio aqui, talvez de cima se aproxime mais do fio de corte aqui, ó. Mas esse aqui talvez esteja longe, por isso que a ponta fica mais fina. E se a ponta está mais fina, eu não texturizo demais. Mas Paulo, então tu não texturiza? Sempre aonde precisa. Tu tens que entregar o que o cabelo precisa, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e esse assunto e que tenha sido pertinente para vocês, porque nós vivemos um período de muita queda de cabelo devido à ansiedade, a medicamentos, à doença, ao Covid em si, e todas as clientes passam por fases boas, fases ruins também, onde a queda de cabelo é o reflexo disso. E aonde ela vem buscar a solução? No cabeleireiro. E na tua cadeira, no teu salão, eu acho que nós temos que falar mais sobre cabelo e depois dos outros assuntos. Não sei se vocês concordam comigo. Mais sobre cabelo e menos sobre outros assuntos. Sobre cabelo, como que ela lava, como que ela seca, quanto shampoo ela passa na mão, quantas vezes de shampoo ela passa na mão, como ela lava o cabelo, se ela esfrega ou se ela faz certinho, se ela passa condicionador tirando a água, se ela passa friccionando a mão, se ela usa escova para desembaraçar, se quando ela sai do banho, se a escova é a certa, se não está arrebentando, se é uma escova com cerdas macias, se ela deixa agir a máscara, se ela usa leave-in sim ou não, se ela é loira, se ela tem um shampoo silver, se ela tem um shampoo violeta, enfim, se ela usa máscara com que frequência, quanto tempo, saiu do banho, tá? Saiu do banho. Se ela é cacheada, se ela tira mais a água, se ela deixa o cabelo enrolado na toalha depois que quer modelar o cacho que já secou, já frisou, se ela usa prancha, se ela divide em partes, ou se ela passa um protetor solar assim na cara e depois reclama que está listrada e queimada. Ou seja, se ela passa o protetor em porções, se ela distribui com uma escova antes de secar. Enfim, se ela seca do jeito certo, quais shampoos ela usa, como ela... Enfim, tu é um profissional do cabelo
e as clientes vão te respeitar cada vez mais quando tu trouxer soluções sobre o cabelo dela. O meu papel, alertar tudo isso, mas te conduzir à excelência em cortes de cabelo. Esse é o meu principal serviço, né? Como educador. Mas nunca o corte anda isolado. Por isso o curso meu, presencial ou online, ele nunca vai ser assim, passo A, pó, pó, pó. Passo B, pó, pó, pó. Passo C, terceiro dia, C, C, C. Passo D, 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 D. Falo, não entendi o passo B. Não, não. Eu sempre vou andar junto com a turma. Sempre vou andar junto com a turma, tá? Eu preciso andar junto com a turma. Eu preciso respeitar quem está comigo no barco. Claro que eu tenho um norte, sempre em cada curso. Eu tenho módulo 1 e módulo 2. Eu preciso entregar o que eu me propus. Mas eu preciso respeitar quem está lá dentro, conduzir todos. E esse negócio de entendeu, não entendeu, não é comigo. Eu não deixo soldado para trás. Eu me dou para que todo mundo fique feliz. Então, este assunto sobre queda de cabelo, explicações sobre durabilidade de escova, durabilidade de alisamento, encaixe de franja, figura geométrica, forma dentro de outra forma, quando a natureza, a propósito dessa forma devido a uma queda, espero que tenha ajudado vocês, para que vocês possam sim reproduzir essa conversa, essa orientação e ganhem mais ainda admiração e respeito das clientes de vocês, tá? Pois bem, só tomar um gole de água, por favor. Obrigado, Cláudia, querida. Bom, eu não poderia deixar de fazer um conteúdo sobre cabelo na semana do lançamento, tá? Vim aqui só falar de venda de produto, não é legal também, porque não seria eu 100%. Mas você sabe, quem frequenta os meus cursos sabe que a gente fala de muita coisa. A gente não fala só da técnica, a gente fala também de todos os detalhes que envolvem salão de beleza, atendimento, a filosofia minha de trabalho, que não é certa nem errada, é como eu vejo o cabelo, e talvez tu conecte ou não comigo em relação à forma de eu atender, a forma de eu entregar o meu serviço, né, o meu corte de cabelo, que nem chamamos de corte, mas chamamos de obra-prima, né? Respeitando cada cliente. Então, a conexão entre eu e vocês precisa ser fundamental. Quando tu escolhe alguém para te ajudar, tu precisa conectar. Tá? E é essa conexão, e é esse momento que eu gostaria de estar junto com vocês por um ano. Um ano, tá? Mesmo que a gente faça os cursos presenciais, nesta semana de lançamento do meu curso, eu tenho algo com certeza que não vou conseguir reproduzir por causa da minha agenda. Vocês sabem que nós estamos com a venda do nosso curso online aberta até dia 30, meia-noite. Então, o que acontece? Um dos presentes para esta turma é o meu comprometimento, porque depois, provavelmente, pelo roteiro de vida, eu ou fraciono o módulo 1 e 2, ou consigo dar um suporte menor, mas esta turma, a primeira, aquela que eu vou estrear no mundo online, será acompanhada por mim em 12 encontros online, com versão webinário, tira dúvidas do curso, apresentação no quadro, tudo que está lá. Paulo, não está claro, vamos trabalhar juntos, é o meu compromisso com essa turma. Isso é um dos presentes. E se vocês observarem, existe um outro presente, eu falei muito de figura e toda essa conexão, eu preciso interpretar, ter a sutileza, que é a participação da minha grande amiga Luana Bossardi no curso, onde ela está presenteando este amigo que aqui vos fala, um amigo de caminhada, né, para que a gente possa presentear vocês. Ela me presenteou, mas o presente é para vocês, com um webinário sobre visagismo além da imagem. Isso também vai de presente para essa turma. E se vocês acompanharam os meus stories, quem não viu os meus stories, veja lá hoje que eu coloquei a foto, a capa de 9 cortes. Vocês viram esses cortes nos meus Reels, só que vocês viram 30 segundos. São 9 cortes de cabelo que estão nos meus Reels, reproduzidos rapidamente, início, flashes e o final, em 30 segundos. Só que eles estão filmados em vídeos de média de 50 minutos cada um, a 1 hora, desde o início do corte. E narrados com qualidade, alertando, explicando
tudo que eu estou fazendo. Esses 9 cortes serão mais um presente para essa turma. Tá? Provavelmente lá na frente eles serão um produto vendido à parte. Para vocês, nós temos o que? Nesse primeiro momento, módulo 1, módulo 2, são 7 dias de cursos presenciais. 7 dias, é tudo isso. 7 dias onde eu gravei todos os exercícios neste ambiente, com esse quadro, com todo o meu arsenal, com toda a minha criatividade, para explicar cada elemento que te leva ao sucesso em um corte de cabelo. Módulo 1 e módulo 2, módulo de texturização. Dentro desses módulos 1 e 2, tem 7 cortes gravados em altíssimo nível, com 2 câmeras, uma fixa e uma girando, onde tu pode projetar o Paulo Bassani numa versão Netflix de um seriado na tua casa, numa televisão gigante, e tu vai enxergar perfeita imagem em altíssima qualidade, que me preocupei com isso, com uma explicação calma, tranquila, com gráficos na cabeça das bonecas. Quem já adquiriu o curso, que de repente já viu um vídeo, comenta aí para mim. Isso está lá, tá? Era a minha preocupação, qualidade na imagem. Qualidade na imagem para quem? Para ti. Tá? O meu respeito a quem investe tempo e dinheiro nos meus cursos presenciais. Eu sempre me entrego demais, porque às vezes eu termino um curso, cai o meu disjuntor, ou seja, eu fico desconecto, porque eu entro num transe na educação. Na educação, a sala de aula é como se fosse um jogo, para mim um jogo de futebol onde um atleta entra e depois que o juiz apita é outra coisa, mas ali é a minha vida. E eu consegui traduzir isso para o online, porque ali é a minha vida, ali sou eu 100% da sala de aula e estou feliz em entregar isso para vocês. Tá? Até terça-feira, dia 30, à meia-noite, nós vamos fechar a nossa turma. Porque depois, esta versão, com o meu suporte, nesses 12 encontros, com o meu acompanhamento para vocês, com explicações personalizadas para quem, com a tua dúvida, com a tua dificuldade, para que eu possa, juntos, em um grupo, nós nos reunirmos, eu apresentar para vocês o acompanhamento, as dúvidas, alinhar tudo que está no curso, que não ficou claro no online. Por isso é uma dúvida das pessoas, Paulo, eu posso aprender no online? Vocês me assistem aqui. Vocês têm muito material meu, gratuito, no YouTube e aqui no Instagram. E eu tenho certeza que vocês aprendem. Então vocês imaginam isso gravado em alto nível, editado, visto de vários ângulos, explicado com calma várias vezes. E com o suporte mensal que esta turma eu vou me comprometer. Essa sim, essa eu vou levar no colo durante um ano. Um ano, tá? Se precisar, são 12 encontros, talvez a gente pode antecipar algum outro para fechar, para encurtar o caminho, mas eu vou andar junto com esta turma. Eu vou andar junto com a primeira turma, que é a minha estreia, porque o meu comprometimento é com o resultado. E o teu risco no investimento é zero. Por quê? Por que é zero, Paulo, investimento? Lá o teu curso está quanto? Tem um link, eu deixei o link aqui embaixo, se eu não me engano, ou se não, vocês podem clicar no link lá da minha bio, que vai te levar direto para onde tu pode fazer a leitura de tudo, tem dúvida, me liga. Por que o teu risco é zero? Porque eu tenho, além da garantia incondicional, que é de 7 dias por direito do consumidor, se tu não gostar do curso, tu tem todo o teu dinheiro de volta, e eu confio tanto no meu trabalho, mas tanto no meu trabalho, são 17 anos como educador. Desde 2004, eu trabalho em sala de aula, em educação para cabeleireiros, com resultados fantásticos. E sempre construí uma legião de pessoas, de fãs, que voltam aos meus cursos e principalmente em resultados reais nos seus salões. E eu garanto tanto o meu trabalho e a minha forma de educar para que eu possa te ajudar em cortes de cabelo, que eu dei uma garantia neste curso chamada 90-90-500, que é muito mais do que esses 7 dias que todo mundo dá, que é por lei. É 90 dias para tu assistir todo o curso, todos os vídeos, tudo. Se tu não melhorar em nada, se tu não conseguir não melhorar em nada do curso em si, eu vou te acompanhar por mais 90 dias, por isso que é 90-90. Mais 90 dias eu vou te dar um suporte extra. E se depois desses 180 dias tu não conseguir fazer nada, achar que o meu curso não vale a pena, eu te devolvo o dinheiro e mais R$500 do meu bolso. Essa garantia é a maior que pode ter, porque eu confio no que eu gravei, confio na minha pessoa, confio na minha dedicação, na minha entrega, na minha honestidade contigo que está me assistindo. E é por isso que até terça-feira eu gostaria de ter vocês comigo para que a gente possa caminhar juntos rumo ao sucesso.
Caminhar juntos rumo à referência em cortes de cabelo, que é a minha promessa, que é ajudar vocês a criar, executar, personalizar cortes de cabelo com tranquilidade e precisão. Esse é o meu compromisso, Paulo Bassani, com vocês, desse curso. Na minha vida é assim. Dentro da sala de aula, na vida real, na entrega da sala de aula real, no presencial, é assim. Esse é o meu compromisso. E eu jamais vou deixar de cumprir esse compromisso no digital. Então fica o meu convite para vocês. Quem terminar a live pode clicar ali. Se tem dúvida, me escreve um direct, manda para mim, para minha equipe, vai ajudar a esclarecer, porque até terça-feira, 13h59, da terça-feira, agora dia 30, eu fecho essa turma. E aí a decisão é tua. Me conhecendo e sabendo do que eu posso te ajudar e do meu jeito de ser e aonde nós vamos nos aprofundar num grupo fechado, porque esse grupo desta estreia, que fará parte do curso online, terá aulas, 12 aulas, 12 encontros, além de todo o curso de suporte, mais o curso com a Luana e mais esses 9 cortes de presente. Deem uma olhada lá nos stories, que cortes são esses. Olhem as capas, depois vão ver os reels lá no meu feed. Deem uma olhada naqueles reels, vê se são cortes legais. Dentro dos 9 tem 5 cortes curtos. As pessoas têm muita dificuldade em cabelo curto. É o que mais a cabeleireira me fala, Paulo, corte curto tem um pouco de dificuldade. Tem 5 cortes curtos de presente, mais do que estão no curso. Então no total são 16 cortes. 16 cortes em todo esse pacote. Explicados passo a passo. Os que estão dentro do curso online, ok? Estão dentro do curso online, mais os 9 de presente. E aí eu deixo para ti a decisão lá o nosso site, o nosso link leva ao site, o site seguro que está é a Hotmart, ele está hospedado lá, tudo é feito por lá e tu tem acesso por um ano ao curso, todos os vídeos, tudo isso, vocês já têm acesso. Vamos ver, quem está na dúvida, material maravilhoso. Opa, olha só, vamos ver, Cleonice já comprou. Quem está na dúvida não precisa ter dúvida. Material maravilhoso. Eu tô amando o material. Vou ler de novo, a Cleonice, ó. Quem está na dúvida, ela já comprou o curso. Nós já conversamos, já mandei mensagem para ela agradecendo e recebendo ela, porque quem está nesse curso, na metade ali de dezembro, eu vou organizar um grupo fechado no WhatsApp ou no Telegram, para que a gente possa se reunir, trocar as informações, tá? Eu vou acompanhar esse grupo, vai ser um grupo fechado provavelmente no Telegram, porque eu consigo fazer transmissões ao vivo quando for necessário alguma questão, mandar áudio com mais liberdade, com tudo que eu tiver ali. Então, o grupo fechado, na terça-feira, à meia-noite eu fecho essa turma e mais uma semana só para me organizar, eu já monto a nossa equipe, essa equipe que vai me acompanhar, que eu vou acompanhar vocês por um ano, para a gente voar juntos. Então a Cleonice já é nossa participante do curso, já está assistindo os vídeos e pode falar que o material é muito legal. É muito legal. Muito obrigado, Cleonice, pelo depoimento. E depois nós vamos coletar. Eu tenho tranquilidade em conversar com vocês. Por quê? Porque sei o que fiz, sei o que gravei, sei o que me entreguei, para que eu possa chegar até a casa de vocês e ter resultado. São 17 anos onde eu tenho um nome a zelar, sou respeitado em todas as distribuidoras da Keune onde vou, sou requerido e respeitado, de uma maneira simples. Moro aqui numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, trabalho para Keune em Passo Fundo já há 17 anos como educador, 20 anos como cliente, e essa credibilidade ela é tão grande que ela também me levou a fora do país, onde 2 anos atrás, 2019, eu fiz uma apresentação em Santiago de Compostela, na Espanha, pela Keune Ibérica, que distribui Keune em Portugal e Espanha. E deixei uma imagem muito legal lá, fiquei muito feliz. Paulo, como assim deixou uma imagem muito legal? Nós temos um educador que é brasileiro, que é educador da Keune Portugal, Thiago, e ele me contatou, e eu quero falar para vocês que na segunda-feira, nós vamos fazer uma live
com a Keune Portugal. Eu, Paulo Bassani, e a Keune Portugal, às 6h30 da tarde, falando sabe sobre o quê? Cortes de cabelo. Eu fiquei honrado de alguém lá de Portugal me chamar aqui do Brasil para falar sobre cortes de cabelo. O Thiago esteve em Santiago de Compostela e fez um workshop lá, certo? Se apresentou. E ele mandou áudios para mim e falou assim: Paulo, tu não tem noção como as pessoas perguntavam de ti. E ele me falava, eu fiquei honrado e feliz que um compatriota nosso, um brasileiro, vem até aqui e mostra o melhor do nosso país, deixa uma ótima imagem do nosso país. E ele, por ser brasileiro, estar lá em Santiago de Compostela, as pessoas lembraram do meu nome, da apresentação, onde a gente fez mechas naquele momento, e ele me acompanha, então, segunda-feira, 6h30 da tarde, horário aqui do Brasil, 9h30 da noite, horário lá de Portugal. Nós vamos fazer uma troca de experiências internacional. Eu e o Thiago vamos falar sobre cortes de cabelo, vamos apresentar uma franja super legal também para os clientes da Keune Portugal e Espanha. Então, vocês percebam que o nosso trabalho, ele não é um trabalho raso, ele é um trabalho de muitos anos. Claro que eu sempre falei para as pessoas que um dos meus grandes pecados era não mostrar tanto o meu trabalho nas redes sociais, porque eu creio que eu posso ajudar sim muitas pessoas, muitos profissionais, através do meu método de ensino, levar informação e esclarecer o que é complexo, tornar claro aquilo que é um pouco difícil de ser compreendido. Na saída de um curso, entendeu? Entendi. Não entendeu, não. Volta para o salão, continua com a mesma vida? Não. Eu penso que tenho essa oportunidade, essa capacidade de ajudar as pessoas, e o meio digital leva a minha informação a muitas pessoas, em lugares que eu jamais talvez estaria perto de vocês. Então, fica o meu convite, tá? Fica o meu convite. Primeiro, para vocês nos acompanharem, na segunda-feira, às 18h30, eu, Paulo Bassani, e a Keune Portugal, numa live sobre cortes de cabelo. Estou bem feliz com esse convite, para poder expandir mais ainda todo o nosso método, todo o nosso quadro, toda a nossa forma de explicar cortes de cabelo, quem sabe, para o mundo também. E refazer o convite para que vocês possam pensar com muito carinho, participar do nosso primeiro curso online, porque não é só um curso, ele tem parte de mentoria, ele tem presentes especiais, e eu tenho certeza, pelo corrido da vida que essa atenção, talvez uma segunda turma, nessa entrega que eu quero dar a primeira, porque é a minha estreia, eu preciso conduzir esse pessoal de um jeito diferente. Não sei se será possível fazer isso em 2022 na intensidade que pretendo com vocês até dia 30, às 23h59, onde eu tenho certeza que tu vai fazer a tua inscrição e caminhar junto comigo, lado a lado, nem um na frente, nem atrás, lado a lado, rumo à evolução pessoal de cada um nessa arte, que é cortar cabelos. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus. Se alguém tiver puder... Eu gostei tanto desse meu exercício aqui, ó, vou até ficar assim, ó. Se alguém puder printar a tela, tá? E depois me mandar, para que eu possa guardar. E compartilhe com mais pessoas as nossas lives de terça e quinta. Acompanhe lá nos meus stories, por favor, as questões dos cabelos que estão de presente. 9 cortes que estão nos meus stories. Que só aqueles 9 cortes são quase 9 horas de vídeo, aulas, porque uma média de 50 minutos a 60 cada corte, narrado, com calma, aqui no meu salão. Esse é um presente. E tem os outros cortes do curso, que são o módulo 1 e 2, 7 cortes gravados em alta definição, 2 câmeras para vocês realmente compreenderem todos os movimentos sobre a minha ótica. Primeiro de leis, posso chamar universais de cortes de cabelo e como eu as apresento para vocês de uma forma simples, compreensível e realmente que crie conexão. E depois isso aplicado na prática e também na vida real. Gente, fiquem com Deus. Espero vocês. Até mais.